Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Que bom. Bom, o tema da nossa palestra hoje é o trabalho voluntário na Casa Espírita. Mas fazendo o tema, eu percebi que a aplicação do que a gente vai estudar aqui brevemente aqui vale para qualquer trabalho voluntário. A gente vai dar uma olhada no trabalho voluntário na visão dos trabalhadores da Casa Espírita, mas eu acredito que será útil para qualquer tipo de pessoa que faz trabalho voluntário, não só limitando a Casa Espírita. E eu gostaria de começar essa palestra contando uma história que Jesus contou no livro Jesus no Lar, uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio. E essa história foi contada numa reunião, no Evangelho no Lar, que foi feito na casa do Simão Pedro. E nesse Evangelho no Lar, os apóstolos estavam comentando o quão cansativo é esse movimento de doação intensivo que eles passaram naquela época na Galileia. E o Cristo conta a seguinte história. Haviam dois amigos que estavam peregrinando numa região muito fria, uma noite muito hostil. Os dois estavam cansados, os dois estavam doentes, estavam se sentindo febris, os dois estavam carregando muitas malas e eles precisavam chegar em uma pousada, senão ambos iriam morrer. E no meio do caminho eles encontraram uma criança desacordada. Um deles se abaixou para a criança e falou assim: meu amigo, a gente precisa ajudar essa criança. Se a gente deixar ela aqui, nessa neve, nesse ambiente muito frio, ela vai morrer. Só que o outro amigo falou assim: a gente não tem condição de ajudar essa pessoa. Eu estou me sentindo cansado, estou me sentindo exausto, e estou me sentindo muito frio. Se a gente não chegar na pousada, eu vou morrer. Não tem como, ele vai ser um peso morto para a gente. Aí o outro amigo falou assim: mas ele é nosso irmão em humanidade, será que a gente não pode fazer nada? Ele falou assim: não posso. Eu vou embora e se você quiser, você pode ficar aí. Um dos amigos vai embora, caminhando muito rápido, porque estava com pressa de chegar na pousada, e o outro se abaixou, agasalhou o menino com os agasalhos dele, para conseguir carregar ele. Então, ele embalou ele nos seus agasalhos e carregou com o menino. Começou a chover e o frio, que era muito grande, piorou. O homem estava congelando, mas como o menino era muito jovem, o corpo dele produzia muito calor. Então ele conseguiu, mesmo com muito frio, conseguiu aquecer essa parte do coração e conseguiu se manter vivo até chegar na pousada. O homem conseguiu chegar na pousada. Para sua surpresa, seu amigo não estava lá. Só que como ele estava muito cansado, muito febril e a condição do menino era instável, ele decidiu cuidar tanto dele quanto do menino, para depois, no outro dia, verificar com o pessoal do hotel se por acaso o amigo dele chegou na pousada ou não. Para sua surpresa, ele acordou no outro dia, o amigo dele não estava lá. Ele conseguiu se sentir muito melhor depois que ele começou a se aquecer. Quando ele saiu para procurar o amigo, ele descobriu que o amigo dele havia caído numa vala no meio do caminho, porque deve ter começado a passar mal de frio por causa da chuva, e morreu. O que essa história tem a ver com o trabalho voluntário na Casa Espírita? O mestre mostra, nessa breve história, que muitas das vezes, quando a gente está fazendo esse movimento de doação ao próximo, não é como se fosse uma relação de só doação, como se fosse uma via de mão única, eu estou só doando. Muitas das vezes, quando a gente doa para nossos irmãos, sejam conhecidos ou desconhecidos no caminho, a gente está fazendo um favor a nós mesmos. A gente está garantindo a vida, a gente está garantindo a sobrevivência de nós mesmos. E qual a aplicabilidade disso nos dias de hoje? A gente viu uma história onde o socorro de alguém era literal. Como que isso se aplica ao trabalho voluntário? Eu vou pegar um exemplo do que é nos recomendado os trabalhadores na Casa Espírita. Geralmente, ainda mais quando a gente lê as obras do Chico Xavier, a gente vê que, ao fazer o trabalho voluntário, é recomendado que a gente esteja com a mente um pouco mais equilibrada, evitar conflitos, evitar discussões desnecessárias, cuidar da gente mesmo, tanto fisicamente quanto mentalmente, prestar atenção nos pensamentos, no geral, cuidar
do corpo, da mente e do espírito antes das reuniões espíritas, porque faz muita diferença para os trabalhadores espirituais. Às vezes, olhando na perspectiva da matéria, não, mas para os nossos amigos espirituais faz muita diferença que todos os colaboradores estejam bem sintonizados. Então imagina qualquer um de nós, trabalhadores, a gente mantém esse rigor de cuidado conosco mesmo. Então a gente procura se alimentar melhor, procura cultivar pensamentos mais bacanas, evita conflito com os nossos colegas, seja no trabalho, seja em casa. E no final do dia você vem, trabalha na casa espírita e se sente muito bem. Foi um dia mais tranquilo, foi um dia que você se manteve bem, você cuidou de você mesmo muito bem, você teve uma disciplina bacana. Fala assim, poxa, a sexta-feira na casa espírita foi muito bom, acho que eu vou repetir a dose na quinta-feira. Aí passa um tempo, fala assim, nossa, repetir a dose na quinta-feira foi bom, eu acho que eu vou repetir na quarta. Aí você passa um tempo, repete na terça, na segunda, daqui a pouco você está fazendo até no final de semana, e quando você menos percebe, você cria um regime de disciplina mental, de saúde física, para todos os dias da sua vida, ou dentro do possível, né? Tem dias que são muito complicados, né? Então, essa questão de fazer a manutenção físico, corporal e espiritual é sempre respeitando nossos limites e as condições de cada dia. E a gente cria bons hábitos. O trabalho nosso na casa espírita, ou o trabalho em qualquer outra instituição, faz que a gente crie hábitos mais salutares para a gente mesmo. Só que muitas das vezes, a gente pensa que fazendo esse movimento de doação muito intenso, a gente se sente exausto, a gente pode sentir que está se cansando demais. E a gente pode falar assim, nossa, eu estou me sentindo sem tempo para fazer as coisas que eu gosto. Eu estou me sentindo sem tempo para conseguir organizar algumas coisas da minha vida pessoal. Só que quando a gente faz o trabalho voluntário, a gente também fica sem tempo para algumas coisas. A gente fica sem tempo para ficar de mau humor. A gente fica sem tempo para ficar lembrando de coisa ruim. A gente fica sem tempo para ficar em discussões, em ficar xingando os outros. A gente fica sem tempo para ficar naquela inércia, naquela preguiça. A gente fica sem tempo, às vezes, para fazer algumas coisas que a gente gosta. Mas, às vezes, a gente fica sem tempo para as coisas ruins que acabam nos sabotando. Fazer o trabalho voluntário, a gente fica sem tempo. A gente começa a ficar usando uma armadura contra muitas coisas negativas que são muito sutis, mas que ficam envenenando a nossa vida. Então, ao mesmo tempo que você fica sem tempo para algumas coisas, você fica sem tempo para outras que não te fazem bem também. Só que eu vou citar qual fonte que eu tirei essas informações. Eu não tirei isso da minha cabeça. Eu tirei isso principalmente com as leituras dos livros espíritas que a gente vai estudando aqui na casa, mas também tem um capítulo no Livro dos Espíritos que fala sobre a lei do trabalho. Esse capítulo aborda tanto a questão do trabalho voluntário, não fala explicitamente sobre trabalho voluntário, mas fala sobre o trabalho como geral, o trabalho do ser humano em sociedade, né? Qual a natureza do ser humano em relação ao trabalho, qual é a relação do trabalho para o bem. Então é um capítulo bem rico. Eu não vou aprofundar nele completamente, senão vira um tópico muito extenso, então eu vou focar só nessa questão do trabalho voluntário. E nessa parte, eu acho que tem uma reflexão que fica no final do capítulo, essa que é a última parte do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, caso vocês queiram ver. E nessa parte, ele fala sobre essa questão do processo de educação do trabalho. Como é que o trabalho acaba sendo beneficiador para aquele que realiza. Vou ler só essa parte grifada. Sobre essa questão de educação, eu vou melhor sintetizar um pouco. Quando ele fala sobre educação em relação ao trabalho, não é muito a educação escolar que a gente vê. Também não é a educação que a gente vê muito em livros didáticos, livros de ajuda. É uma outra educação. Como é muito também destacado no texto, é uma educação, é o conjunto de hábitos adquiridos. Isso casa muito com a ideia que a gente viu agora há pouco,
de manutenção de si mesmo, de autocuidado, de disciplina mental. Então, esses hábitos adquiridos são exatamente isso que a gente acabou de ver. Você acaba criando um regime benéfico para si mesmo em virtude do trabalho que você realiza. E essa questão de hábitos adquiridos, o próprio livro dos Espíritos conta que ele futuramente irá ser utilizado, como destaque nessa parte, bem aqui, quando essa arte for conhecida e compreendida e praticada, o homem no sentido de ser humano, né, terá no mundo hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com seus de respeito a tudo e o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Quer dizer que o trabalho nos faz crescer como ser humano. E quando o ser humano cresce, quando o ser humano ganha uma educação emocional, toda a nossa sociedade ganha uma educação emocional. A gente vê muito a sociedade como se fosse um conjunto, como se fosse um grupo, uma lista de indivíduos. Mas só que a sociedade ela é construída principalmente nos lares, nos trabalhos, nas relações de ser humano com ser humano. Então essa questão de virtudes trabalhadas, desse crescimento de um mundo melhor, ele é trabalhado na gente e da gente para as pessoas que nos rodeiam. E das pessoas que rodeiam essas pessoas, aí em diante, a gente tem um planeta Terra inteiro. Agora eu vou abordar uma questão que pode parecer que uma pergunta é uma pegadinha. Mas vamos entender ela um pouco com calma. Quem precisa... É a casa espírita que precisa da gente? Ou é a gente que precisa da casa espírita? A casa espírita é um ponto de ajuda para todas as pessoas. Vamos resumir. A casa espírita é um posto de ajuda para outras pessoas. É um posto de ajuda para as pessoas que vêm visitar, para falar com os guias, para ouvir a palestra? Sim, é sim. Só que também é um posto de ajuda para seus trabalhadores. Quando a gente reencarna, a gente faz uma programação espiritual lá no plano espiritual, a gente combina com nossos guias, com os espíritos que irão nos auxiliar, a gente muitas das vezes marca com eles da gente ajudar uma instituição espírita. No caso, aqui Unidos para o Bem, como por exemplo, assim como as outras instituições espíritas, como a gente vê aqui tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, instituições espíritas começaram a se expandir. E com isso em mente, a gente tem que pensar nessa ideia. Quando a gente reencarna, o trabalho na casa espírita vai ser unicamente para eu ajudar o outro? Ou ajudar o outro é me ajudar? Porque muitas das vezes, quando a gente está aqui na casa espírita, é muito comum a gente fazer resgate de débitos. Muitas das vezes a gente tem tanto débito acumulado durante a nossa vida toda que a gente precisa trabalhar em uma instituição de caridade ou uma instituição espírita de acolhimento espiritual para a gente conseguir sanar um pouco dos débitos que a gente foi acumulando ao decorrer dos séculos de existência. Então, uma vida eu fui o algoz que torturou alguém. Na outra vida eu tenho que aprender tanto o que é alguém me ofender, quanto o que é eu ajudar alguém. Numa vida eu prejudico alguém. Na outra, eu tenho que aprender a paciência de quando alguém me prejudica. Em uma vida, eu fui aquele que às vezes provavelmente propagou o caos numa sociedade inteira. Na outra, eu sou convidado a auxiliar os meus irmãos que estão precisando de ajuda. Seja uma ajuda física, com um pão, com um material de higiene, ou seja, um auxílio espiritual, tanto usando a mediunidade, quanto simplesmente estando aqui na casa espírita para cumprir qualquer papel.
E a gente tem que entender que ajudar na casa espírita, conseguir fazer esse resgate de débitos, não é só como médium. Todos nós, trabalhadores na casa espírita, a gente está ajudando crucialmente o trabalho dos nossos espíritos, dos nossos guias espirituais. Todos os trabalhadores aqui estão ajudando os espíritos sofredores com alguma coisa. Quando a gente lê alguns livros do André Luiz, como, por exemplo, Os Mensageiros e os Missionários da Luz, a gente tem noção de como é que é essa organização dos médiuns e dos outros trabalhadores na instituição espírita para fazer esse resgate de débitos, para adquirir novas experiências. Mas também, principalmente o Missionários da Luz, ele mostra como que cada trabalhador na casa espírita é vital para o equilíbrio da reunião. Então, não existe, no trabalho da casa espírita, posição mais importante ou menos importante. Todos os trabalhadores são igualmente importantes para fazer manutenção do equilíbrio. Porque desde a recepção até o atendimento dos guias, você dá uma boa noite, perguntar se alguém está bem, receber com carinho, fazer o seu melhor trabalho como médium, fazer o melhor trabalho também como secretário, fazer o melhor trabalho na secretaria, fazer o seu melhor trabalho na posição que lhe foi confiada, é crucial para o equilíbrio da esfera mental da casa espírita. Você auxilia muitos espíritos encarnados quando você está com um pensamento positivo. Por causa que com essa atmosfera de pensamento positivo, fica muito mais fácil dos espíritos conseguirem orientar a assistência ou conseguir instruir espíritos desencarnados que estão numa posição de sofrimento e que precisam de uma atmosfera mais salutar para receber o socorro dos amigos espirituais. Por causa que a atmosfera mental é uma coisa que se sente muito pelos espíritos encarnados. É quase como se você estivesse debaixo d'água. Uma atmosfera mais saudável é uma água mais limpa. Uma atmosfera muito carregada, com muita negatividade, é como se fosse uma água suja, escura, não dá para enxergar nada. Agora vamos pensar um pouquinho fora da casa espírita. A gente viu agora como é que é a atmosfera mental, qual é o nosso trabalho como colaborador em qualquer instituição de caridade. É claro que outras instituições vai pedir alguma responsabilidade nossa para fazer o equilíbrio de outra coisa. Aqui na casa espírita a gente fala muito sobre equilíbrio espiritual, o equilíbrio físico, tanto para os médicos quanto para os outros trabalhadores. Mas em outras instituições podem ser outro tipo de preparação. Então, isso vale para qualquer tipo de trabalho de caridade. Agora vamos pensar um pouco fora da casa espírita. O que nós levamos para fora da casa espírita? Se a gente começar a pensar em trazer os nossos hábitos da casa espírita para fora, tanto nós, trabalhadores, quanto as pessoas que vêm nos visitar, vêm nos prestigiar com sua presença. O que a gente pode levar da casa espírita? Eu acho, vocês podem discordar, que aqui na casa é um ambiente fraterno, é um ambiente amoroso, é um ambiente de boas relações, é um ambiente bacana, é um ambiente que a gente se sente bem de estar. É um bem-estar para a gente e é um bem-estar estar com nossos irmãos aqui. E se a gente levar esse comportamento de fraternidade, de trabalho em equipe, de respeito ao próximo, para outras relações da nossa vida, no trabalho, com nossos colegas de trabalho, às vezes um colega um pouco mais difícil com a gente, às vezes nós somos um pouco difíceis com alguns colegas também. Se a gente levar esse relacionamento de fraternidade, de boa recepção, de respeito para nossos colegas de trabalho, ou para alguns familiares nossos mais difíceis, a gente acaba levando a casa espírita com a gente. A gente vive esse ambiente de fraternidade da casa espírita em todos os momentos da nossa vida. A gente leva um pouco do que os amigos espirituais deixam aqui para a gente, para fora. E levar essas bênçãos que a gente recebe dos nossos amigos para fora, a gente acaba fazendo
o planeta inteiro um lugar melhor. Ou pelo menos as pessoas que convivem com a gente conviverem melhor conosco e com outras pessoas também. Se a gente levar essa energia positiva para outros corações vão receber essa energia positiva. E às vezes esses corações vão levar para outros, que vão levar para outros. E no final do dia você vai ter um grupo gigantesco de pessoas que convivem de forma fraterna. Se a gente quer um mundo de regeneração, como é muito dito, né, que a gente está passando pela transição planetária, esse movimento de transição para um mundo onde o bem prevalece, um mundo de regeneração, o mundo de regeneração não é uma transição física. Passou dessa data, agora é mundo de regeneração e todo mundo vai ficar do bem. Não é assim. O mundo de regeneração, ele começa em nossos corações. O mundo de regeneração só vai crescer a partir dos indivíduos que moram no planeta Terra. O mundo de regeneração, primeiro, precisa ser um mundo de regeneração aqui. A gente criar o nosso mundo de regeneração. E aos poucos, esse mundo de regeneração vai de uma pessoa para 2, para 4, para 64, para 128, para 1 milhão, para 7 bilhões de pessoas. E a gente vê que isso está acontecendo. Às vezes a gente pode ter a percepção que o mundo está muito caótico, tem muitos desastres acontecendo, muitos crimes hediondos que a gente nunca havia noticiado. Isso pode ser por 2 questões, essa impressão que a gente tem. O excesso de informação, porque acesso de informação nunca foi tão fácil, através do aparelho de telefone, através da internet. Então, a transição de informação se tornou muito intensa, então você acaba ficando sabendo de tudo que acontece no mundo de forma muito rápida. Mas, muitas vezes a gente ignora o trabalho desses voluntários. A gente viu muitos desastres naturais. Mas se a gente lembrar 20 anos atrás, se acontecesse a mesma coisa, como ocorreu o tsunami em regiões da Ásia, e compararmos com agora, a gente percebe que o mundo inteiro, os governantes do mundo inteiro, estão preocupados em enviar equipes de resgate para ajudar as pessoas daquele lugar. Governos mobilizando recursos financeiros para ajudar esses países a conseguirem se reerguer de alguma forma. Nunca se amou tanto na história da humanidade. Nunca países se juntaram para prevalecer a paz. Em 1944, se houvesse um conflito por mínimo que fosse, era a guerra mundial. E os conflitos que a gente vê atualmente estão mais mobilizando os governantes a tentarem manter a paz do que uma guerra. O mundo de regeneração, ele está começando, mas que ele consiga florescer e passar por essa noite intensa que a gente está vivendo, ele precisa da nossa contribuição. Cada um de nós vai ser vital nesse movimento de transição planetária. Afinal de contas, todas as pessoas que estão aqui encarnadas foram escolhidas pelo Cristo para estarem reencarnadas e foram confiadas para estarem vivendo no mundo de regeneração. Todo mundo que está encarnado aqui foi confiado para ajudar a construir o mundo de regeneração. Isso quer dizer que o quê? Que o Cristo, Jesus, governador do planeta Terra, confia em cada um de nós para construir o mundo de regeneração. A providência divina tem confiança que nós podemos desempenhar nosso melhor trabalho. Então a gente pode pegar um pouco desse nosso melhor trabalho que a gente faz nas instituições de caridade que nós participamos e levar lá para fora para que nós possamos fazer o mundo de regeneração chegar mais rápido. O mundo de regeneração vai chegar, ponto final. Agora, se ele vai chegar mais tarde ou mais depressa, isso depende da gente. E citando um pouco do que o Cristo disse, vós sois o sal da terra. E se o sal for íncipo, quer dizer que não dá gosto, se o sal não dar gosto, para nada mais presta,
senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. A gente pode dar tempero nesse mundo de regeneração? Pode. A gente é o sal da terra. A gente pode dar tempero para o mundo de regeneração? Pode. Mas muitas das vezes, a gente é um pouco sem sal, sem gosto. A gente aqui, quando conversa com nossos guias espirituais, a gente ganha lições para nós sermos pessoas melhores, para que nós conseguimos sanar nossos conflitos, para que nós conseguimos passar por nossas tempestades, que cada um sabe qual que é a sua tempestade, cada um sabe qual que é a sua própria dificuldade. Nossos guias espirituais estão aqui para ajudar a gente. E como o Chico Xavier disse também, quando ele quis falar um pouco sobre o que o Espiritismo movimentava, ele falava: o Espiritismo nos ajuda a enxugar as próprias lágrimas. Porque não importa quantos passes a gente receba, quem vai enxugar o nosso pranto e se levantar é a gente. Os Espíritos podem enxugar nosso pranto, podem nos ajudar, podem nos instruir, mas eles não podem fazer a gente se levantar para lutar. A luta é nossa. Eles vão dar todo o suporte que for possível. Mas quem tem que se manter firme, manter a postura, não fraquejar, a gente pode fraquejar, mas não sucumbir, é a gente. Se a gente cair, não tem problema. Eles vão estar lá para fazer a gente levantar. Mas quem tem que ter vontade para levantar é a gente. A gente, quando é criança, quando a gente está brincando com um amigo, e ajuda ele a levantar, quando o amigo não quer levantar, a gente não levanta ele nem por reza brava. Mas se a gente quer estender a mão e nosso amigo quer levantar, é rápido. Você pode até pegar a pessoa e levantar, mas se ela não quiser ficar de pé, ela cai no chão de novo. Então, quando a gente adquire essas virtudes do nosso trabalho voluntário, é para ajudar a gente a se levantar. Como Paulo de Tarso diz, combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. Como a gente viu também na nossa prece de quinta-feira. Então, o trabalho voluntário é uma bênção para nós. Por causa que nós adquirimos as virtudes para nós compensarmos os erros que nós cometemos ao longo dos séculos. Para que nós também conseguimos elevarmos em esferas espirituais maiores, estar com espíritos mais elevados, ajudar o Cristo de forma mais eficiente. Ele mesmo disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa, assim que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As obras que nós participamos, que nós temos o privilégio de participar, são de Deus. Nós temos o privilégio de servir. Às vezes nós construímos algumas obras, como o seu Abílio que criou o Novo Céu, fundou essa casa espírita. Mas como Cristo diz, para que glorifique o vosso Pai que está nos céus, por causa que Ele deu a oportunidade da gente se regenerar. Para finalizar, nosso tempo já está acabando, vamos ver um pouco que é a diferença de espiritualismo e espiritualidade. Eu acho que isso resume bem a nossa palestra. Então eu procurei no Google mesmo, para ver qual era o conceito dos dois, para não falar besteira. E coloquei a print do Google mesmo. Espiritualismo. O que é espiritualismo? Espiritualismo é a doutrina filosófica que permite a existência do espírito como realidade substancial da natureza, ou seja, uma doutrina de natureza de espíritos. Que, por exemplo, o espiritismo é uma delas. Admite a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos.
Mas espiritualidade. O que é espiritualidade? Espiritualidade pode ser entendida como um conjunto de crenças que traz vitalidade, significado aos eventos da vida. É a propensão humana para o interesse, do interesse pelos outros e por si mesmo. Ela atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento da vida, assim como a necessidade da esperança e da vontade de viver. Resumindo, espiritualidade é aquilo que nós fazemos com a nossa religião, com a nossa filosofia ou com a doutrina que nós abraçamos. Espiritualidade é aquilo que nós fazemos com isso. Aqui tem as fontes. O Orlando posta os vídeos das palestras no YouTube, então caso vocês queiram ver quais foram os livros de pesquisa, vão estar lá. Resumindo, foi o Livro dos Espíritos, capítulo 3, Jesus no Lar, do Nélio Lúcio e Chico Xavier, Os Mensageiros, que eu até acho que nós temos aqui na biblioteca, junto com, a gente tem na biblioteca, junto com o Livro dos Espíritos, Jesus no Lar, eu não sei se nós temos, e Os Missionários da Luz, que eu não sei se nós temos na nossa biblioteca, mas todos esses livros da doutrina espírita estão disponíveis online gratuitamente. Então, se você não quiser comprar os livros, essas obras são disponibilizadas de graça para que você leia o conteúdo online. É só você jogar no Google que você vai achar o PDF para ler. Muito obrigado a todos e muita paz para todos nós.